Meu nome é Joselito Pereira da Luz, tenho 64 anos, sou pessoa com albinismo, moro em Salvador, vivo em união com Maria Helena, que também é pessoa com albinismo como eu. Sou bacharel em Direito, sou diretor executivo da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia. E vou socializar informações sobre a PAUBA e as pessoas com albinismo. Como surgiu a PAUBA? A PAUBA surge a partir da sensibilidade de uma médica dermatologista chamada Shirley Cristina Moreira, que, pela experiência no acompanhamento de pessoas com albinismo, inicialmente poucas, depois cresceu esse número, ela percebeu que tinha necessidade, haveria necessidade de criar uma associação, de fomentar a criação de uma associação que lutasse por melhoria das condições de vida das pessoas com albinismo, especialmente a garantia de atendimento médico especializado em dermatologia e oftalmologia e especialmente a distribuição de protetor solar, que para as pessoas com albinismo funciona como um medicamento, porque ele previne o câncer de pele. Segundo relatos da doutora Shirley, ela percebia que atendia as pessoas com albinismo no consultório, mas quando essas pessoas saíam do consultório, não tinham como dar continuidade ao tratamento, porque não tinha condição econômica e não tinha política pública que garantisse acesso à rede básica de saúde. Quando a PAUBA, quando a PAUBA começou, os albinos eram reconhecidos. O que mudou de lá para cá? Inicialmente, antes da PAUBA, inicialmente os albinos chegavam se sentiam sozinhos, se sentiam isolados, se sentiam alijados da sociedade, porque viviam submetidos a condições por serem minorias e por serem diferentes, não conseguia contar com a compreensão da sociedade e terminavam se marginalizando, porque tinham dificuldade com a questão da visão e não podiam tomar sol, e desde criança tinham dificuldade de se inserir socialmente. Com a PAUBA, começa a integração das pessoas, a PAUBA passa a realizar reuniões mensais, a PAUBA passa a fomentar encontros sociais das pessoas com albinismo, não só com as reuniões, mas com comemoração de aniversários, com confraternizações de final de ano, com realização de encontros, de seminários. Então, ao longo desses 20 anos da PAUBA, as pessoas com albinismo passaram a perceber que não estavam sozinhas, que existiam outras pessoas que tinham as mesmas dificuldades e questionamentos que cada um tinha. E a partir de se juntar na associação, muda a realidade. Porque nesse tempo a PAUBA passa a realizar uma série de ações e conquistar algumas coisas que mudaram a vida dos albinos. Primeiro, garantir acesso prioritário para atendimento de dermatologia e oftalmologia. Porque a falta de atendimento médico, a falta de conhecimento das pessoas com albinismo sobre os cuidados que precisavam ter,
com a pele e com os olhos, trazia por consequência uma série de sequelas do próprio albinismo, porque tinham muito, a maioria das pessoas com albinismo, pelo fato de não terem cuidados adequados desde a infância, chegam hoje na fase adulta numa condição de serem mutiladas para extirpar câncer de pele. E tudo isso pela inexistência de política pública. As pessoas com albinismo, quando chegam nos hospitais de alta complexidade para tirar o câncer de pele, normalmente, a depender da região do corpo, e normalmente é o rosto, essas pessoas perdem pedaço da orelha, perdem a pálpebra, perdem pedaço do lábio e assim por diante. Muitas pessoas já morreram pela inexistência de política pública, porque o câncer, que a princípio não é tão agressivo, mas ele sofre mutação e termina ficando agressivo, e aí as pessoas ficam com uma aparência decorrente das lesões provocadas pelo sol. A grande maioria das pessoas com albinismo não tem condição econômica. Você tem pessoas com albinismo em todas as classes sociais. Você tem de classe média alta, classe média baixa, classe média média. Mas a grande maioria é de baixíssimo poder aquisitivo e necessitariam ter condição econômica para bancar o tratamento, bancar a compra de protetor solar, bancar a compra de insumos, que infelizmente o sistema público de saúde ainda não assegura no Brasil inteiro por falta de, primeiro, não sabe a quantidade de albinos que precisa disso. Segundo, ainda não houve uma preocupação na formulação de uma política pública que acolha esse segmento. Ainda existem iniciativas, mas muito, muito incipientes com relação à questão da política pública. Uma outra dificuldade que a pessoa com albinismo enfrenta é o preconceito e a discriminação. Quando uma criança vem ao mundo e ela tem albinismo, a criança passa a sofrer o preconceito dentro da própria família, muitas vezes, por falta de informação dos pais. Você não tem política pública e, por consequência, quando a criança vem ao mundo, lá no berçário, às vezes o próprio neonatologista não tem essa informação, não sabe identificar. Os demais profissionais de saúde que trabalham no berçário também têm essa dificuldade, porque não foram qualificados adequadamente. Não tem um psicólogo para receber os pais, para explicar o que significa ter uma criança, ter uma filha com albinismo. E essa criança, ela cresce arrodeada pelo preconceito, pela discriminação. Muita gente, e ainda hoje, pensa que o albinismo é contagioso e muitos temem serem contaminados pelas pessoas com albinismo, quando o albinismo não tem nada de contagioso, né? As pessoas vão crescendo, quando os jovens têm dificuldade de fazer o que as outras fazem porque não pode tomar sol, e muitas vezes ficam presos dentro de casa, ou muitas vezes a própria família super protege e tira muitas vezes a autonomia da pessoa com albinismo de tocar sua própria vida. Um outro problema decorrente do albinismo é a questão da visão. Por ter dificuldade de enxergar na claridade, por causa da fotofobia, as pessoas com albinismo têm dificuldade de estudar, muitas vezes desistem da sala de aula porque não existe escola inclusiva e o ambiente não é adequado e, por consequência, ela termina deixando o estudo antes de concluir. A evasão escolar é muito grande. Por consequência,
essas pessoas não galgam funções muito qualificadas, muitas vezes galgam funções, exercem funções inadequadas para a sua condição de pessoa com albinismo. E muitas vezes vai trabalhar como guardador de carro, vai trabalhar como em serviços gerais, muitas vezes exposto ao sol, ou frentista de posto de gasolina, ou vigilante, ou atividades que tanto homens quanto mulheres se submetem porque têm necessidade, mas que são inadequadas para proteção da pessoa, porque a pele é sensível, o olho é sensível. O albinismo pode ser considerado como um distúrbio genético, um fenômeno genético, né, que por conta do gene recessivo tem insuficiência ou deficiência da produção de melanina que garante a cor da pele, né? E por consequência da pouca melanina, a pessoa com albinismo tem que estar se escondendo do sol, fugindo do sol, para que não tenha, como eu já comentei antes, a sequela do albinismo, que é o câncer de pele, a fotofobia e a visão subnormal, a baixa visão. Né? O que a ciência produziu nos últimos anos sobre o albinismo? Tem muito pouca produção científica sobre o albinismo. Você consegue encontrar, fazendo a pesquisa na internet, nas bibliotecas, você encontra muito pouca coisa sobre albinismo. Tem produções de autores internacionais, com estatísticas, inclusive, muito primitivas. Você tem informações aleatórias sobre o albinismo dizendo que nasce uma pessoa com albinismo para cada 17 mil nascidos vivos. E nas comunidades afrodescendentes, dentre o público afrodescendente, nasce um para cada 22 mil. Se a gente trabalhar com essa estatística, de um para cada 22 mil, você vai ter empiricamente cerca de 21.900 albinos no Brasil, que seria uma conta extremamente empírica. Porque quando você compara com os albinos daqui da Bahia, aqui na Bahia, a Bahia é considerado o estado mais negro do Brasil, mais afrodescendente do Brasil, por conta da etnia predominantemente negra, né? É o estado mais albino do Brasil. Por quê? Porque a predominância de pessoas com albinismo mais na etnia negra, embora que as pessoas com albinismo estão em todas as raças e etnias. As pessoas com albinismo são invisíveis no Brasil, no mundo, né, em todos os recantos. Por quê? Porque não tem estatística. Aqui no Brasil, o IBGE nunca incluiu a população com albinismo no censo demográfico, no censo populacional. Né? Então, não se sabe realmente quantas pessoas com albinismo tem. Para se ter uma ideia, nós temos municípios da Bahia, numa população muito pequena, você chega a ter 20 albinos, pessoas com albinismo, entre crianças e adultos, numa mesma comunidade. Você vai para as comunidades quilombolas, a prevalência das pessoas com albinismo é muito grande. Então, mas tem poucos estudos. A gente encontra algumas produções científicas na UFBA, e a gente queria destacar, né, o pioneirismo da Universidade Federal da Bahia, através da professora Lília Moreira, que tem, a partir da equipe em parceria com a Palba, feito alguns estudos para identificar, para tentar buscar mais informações, criar banco de dados sobre a situação das pessoas com albinismo. Nesse sentido, existem 7 trabalhos realizados pelo Estudo de Biologia da UFBA.
em parceria com a doutora Shirley Moreira e em parceria com a Palba. Existe também um trabalho pioneiro na UFRJ, através da professora Nereida Palco, que tem feito produções científicas sobre a questão do albinismo. E existe também vários trabalhos acadêmicos, artigos acadêmicos e monografias que buscam discutir a questão do albinismo. Entretanto, você encontra produções científicas falando dos direitos humanos, tentando fazer o comparativo das pessoas com albinismo com pessoas com deficiência, né? E tem vários, os temas na iniciativa acadêmica é vasto. Você encontra vários artigos. Entretanto, poucos estão publicados. Tem muitos artigos por serem publicados. Você encontra difundido na internet, disponível na internet, mas não estão publicados em revistas científicas. Tá? Existem. Falando sobre as leis, se existem leis que protegem os albinos, a gente pode afirmar o seguinte: quando você mapeia, eu fiz um trabalho, um artigo científico, recentemente como trabalho de conclusão de curso, e o tema do meu TCC foi para tentar mapear no Brasil a legislação, a preocupação era se existia política pública, né, e se essas políticas públicas incluíam as pessoas com albinismo. E a triste conclusão é de que não existem políticas públicas específicas para as pessoas com albinismo. Se a gente sabe que um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde é a equidade em saúde, para ter equidade, você tem que ter parâmetros de inclusão de pessoas, tratamento desigual para garantir igualdade. E não, infelizmente, no que diz respeito às pessoas com deficiência e as pessoas, em especial as pessoas com albinismo, você não percebe essas políticas específicas, mesmo lembrando que as pessoas com deficiência têm uma convenção das Nações Unidas, que foi aprovada no protocolo com emenda constitucional aqui no Brasil, tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. As pessoas com albinismo se enquadram na Lei Brasileira de Inclusão, que grande parte, ou a grande maioria das pessoas com albinismo tem deficiência visual. Entretanto, você tem outras pessoas com albinismo que pode não ter a deficiência visual, mas tem a questão da pele. Mas a pessoa com albinismo não é considerada com deficiência por conta da pele. O albinismo é considerado como doença através da classificação brasileira, o CID-10, é 73. Então, o albinismo é considerado como doença. E há uma vasta iniciativa em municípios e nos estados, com produção de algumas leis sobre albinismo, mas muito soltas, sem garantir integração, sem garantir atenção integral a direitos. Você tem, e a grande maioria trata da saúde, boa parte trabalha na ideia do protetor solar, outras garantindo acesso oftalmológico e dermatológico, mas só em nível de consultas, quando a pessoa com albinismo precisa de algo mais do que isso, porque precisa estar trabalhando uma política pública ou um programa de ação pública, desde a atenção primária, que é o atendimento pelo médico na ponta, lá no programa de saúde da família, né, na atenção básica, até o atendimento de alta complexidade. Então, você teria a necessidade de um atendimento na atenção primária, onde seria a porta de acesso da pessoa com albinismo na rede pública de saúde. Você
precisaria garantir na atenção de média complexidade, né, o atendimento para garantir que o albino não precise ir para alta complexidade, e nesse caso você teria que agregar no SUS algumas terapias, né, alternativas ao bisturi, porque muitas vezes o SUS garante a pessoa com albinismo para ele ser submetido ao bisturi, quando existem alguns tratamentos que evitaria que a pessoa com albinismo tivesse que se submeter a uma cirurgia de média e alta complexidade. E muitas vezes o SUS gasta muito mais no atendimento de alta complexidade porque não cuidou cá na frente, cá atrás, na atenção primária à saúde. Em nível nacional, do ponto de vista legislativo, você encontra nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal e no próprio Senado Federal, iniciativas parlamentares buscando criar leis que assegurem algum tipo de garantia para as pessoas com albinismo. Só que aí a gente esbarra num grande problema: a omissão do poder público, do poder executivo, porque, constitucionalmente, os parlamentares têm limites para aprovar projetos de lei, para apresentar, e as casas para aprovar projetos de lei, se esses projetos impuserem custo ao executivo e não tiver previsão de onde vai se tirar o recurso para poder assumir a despesa. Isso tem sido sempre a justificativa para engavetar os projetos, ou para arquivar os projetos. Quando chega em um determinado momento, o projeto não passa daquela legislatura. Por quê? Porque formular uma política pública para as pessoas com albinismo não pode ser exclusivamente uma iniciativa parlamentar, precisa estar articulada com o Poder Executivo, porque ele vai ter que sentar para trabalhar os custos disso. E existe previsão de onde tirar o dinheiro, precisa de vontade política. Por quê? Independentemente de não ter lei específica para as pessoas com albinismo, a Lei Orgânica da Saúde, a própria Constituição Federal, em primeiro lugar, posteriormente a Lei Orgânica da Saúde, as leis específicas asseguram ao Poder Executivo as condições para implantar algumas políticas, tá? O respaldo para isso. No Congresso Nacional, está tramitando, dentre alguns outros projetos sobre albinismo, mas o principal, que iria assegurar às pessoas com albinismo um início de uma política pública que iria resgatar parte da dívida que o poder público, o Estado tem com o Brasil, ou tem com as pessoas com albinismo no Brasil inteiro, é o projeto de lei 7762 de 2014, que é originário do Senado. Foi uma proposta, um projeto de lei do senador Eduardo Amorim, de Sergipe, que esse projeto foi submetido ao Senado e aprovado por unanimidade. Esse projeto cria a política nacional de atenção aos direitos da pessoa com albinismo. E dentre esses direitos, ele prevê a necessidade de um cadastramento nacional para mapear as pessoas com albinismo no Brasil. Ele prevê o atendimento prioritário em dermatologia, oftalmologia, genética. Ele prevê a necessidade que as pessoas com albinismo tenham tratamento alternativo ao bisturi, ou seja, antes de chegar, através da terapia fotodinâmica e outros insumos, né, complementares ao tratamento. Ele prevê a questão da distribuição do protetor solar, que para as pessoas, que para o SUS é classificado como cosmético, mas para as pessoas com albinismo é preservação da vida, é um medicamento de preservação da vida. Ele prevê a qualificação dos profissionais do SUS
para atender, saber atender uma pessoa com albinismo, conhecer a complexidade da pessoa com albinismo do ponto de vista do albinismo em si e poder estar fazendo prevenção de saúde. Só que esse projeto, na Câmara, ele tramita em regime de prioridade e em caráter terminativo em 3 comissões. A Comissão de Saúde, Seguridade e Família, que ele já passou e foi aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Tributação também foi aprovado por unanimidade. Só que até hoje ele não conseguiu sair da CCJ. Ele estava aguardando o relatório do deputado João Roma, que ele foi agora ser ministro da Cidadania, mas não conseguiu antes liberar esse projeto. Então a gente precisa trabalhar, juntar os esforços para garantir que esse projeto receba o relatório da CCJ e vá para a sanção presidencial, porque pela tramitação, né, que está na casa, ele não precisa passar pelo plenário, pelo que está explicado lá no regimento. Então, para as pessoas com albinismo, será imprescindível a aprovação desse projeto, porque isso vai garantir que, a partir dos municípios, você consiga implementar política pública para as pessoas com albinismo. Cabe destacar que, nesse aspecto de política pública, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica recentemente que ela faz uma análise da situação das pessoas com albinismo e emite um parecer sobre a necessidade de implementação de uma política pública. Nesse sentido, foi aprovado em dezembro de 2020, uma portaria liberando um recurso de 7 milhões e acho que 100 mil para vários municípios utilizarem em mapeamento e em atenção à saúde. Só que os recursos, eles são pequenos, não cobrem a necessidade da política nacional, porque a quantidade de albinos, a quantidade por município não foram contemplados, mas é uma iniciativa importante para começar a discutir uma política e que precisa ter iniciativa do próprio Poder Executivo. Como o projeto 7762 já está na Câmara, na Câmara dos Deputados, fica mais fácil o Executivo sentar e poder tentar trabalhar, imprimir esforço para aprovar esse projeto e, a partir dele, estabelecer os decretos e as portarias para estabelecer a política pública. Bom, existem limitações para as pessoas com albinismo. Olha, a pessoa com albinismo é uma pessoa normal, dentro da dita normalidade que é colocada pela sociedade. O homem com albinismo, a mulher com albinismo, a criança com albinismo é igual a qualquer uma outra pessoa. Tem cognição, pensa, raciocina, ama, curte, gosta de coisas boas. Mas, assim, precisa de cuidados específicos apenas para que consiga ter uma vida igual das outras pessoas. Apenas os cuidados com a pele e com a visão. Não precisa mais nada além disso. Por quê? Porque a fragilidade da pele decorrente da falta de pigmentação fragiliza a pessoa com albinismo. E por conta disso, e a falta de pigmentação no fundo de olho, eu estou falando especialmente do albinismo óculo-cutâneo, que é aquele albinismo que atinge a pele, cabelo, pelo, olho, o corpo inteiro. Essas pessoas, além da fragilidade do problema da pele, tem um problema no olho. Precisa de óculos de sol, com grau, com filtros, com lentes filtrantes. Precisa de chapéu, de preferência o que cubra o pescoço, né? O rosto, a cabeça, o rosto e o pescoço. Precisa de usar camisas de manga comprida com proteção solar, roupas com proteção solar.
né? Preciso andar de guarda-chuva, de guarda-sol, aliás, porque o Brasil é um país tropical, a grande maioria das cidades brasileiras são quentes, com grande radiação solar, né? Tendo esses cuidados, a pessoa com albinismo consegue ter uma vida igual a de qualquer uma outra pessoa. Precisa no caso da escola, o ambiente escolar precisa ser penumbra. Não pode ter claridade, porque isso dificulta a visão da pessoa com albinismo. Por exemplo, você está de frente para o quadro, para a lousa, se tiver uma janela aberta atrás, a pessoa com albinismo vai ficar ofuscada. Se a iluminação for muito forte, também complica, dificulta. Ou seja, não tem que ser um ambiente nem muito escuro, nem muito claro, mas tem que ser um ambiente confortável, que é adequado à visão. Um outro detalhe é a questão da adequação do material didático que precisa para que as pessoas com albinismo que têm visão baixa, né, que tem baixa visão, tem que ter um tamanho de fonte que é adequado a essa baixa visão. A pessoa cega integralmente, né, que não é vidente, que não é vidente, tem dificuldade de, por exemplo, a pessoa cega, ela lê o braille, mas a pessoa com baixa visão, especialmente falando das pessoas com albinismo, não foram capacitadas para usar o braille, tem mais dificuldade. Então, a gestão de educação, o poder público, o poder privado, precisa se preocupar com isso para adequar. Não é a escola, não é a pessoa com albinismo que tem que se adequar à escola, mas é a escola que precisa se adequar à pessoa com albinismo. Um outro detalhe é que a gente precisa avaliar é com relação ao mercado de trabalho. As pessoas com albinismo têm uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, não só muitas vezes por conta da qualificação, que você tem pessoas com albinismo que cursaram faculdade e galgaram funções qualificadas, galgaram funções de nível superior, mas você tem pessoas com albinismo que não conseguiram chegar a essa condição ainda. A gente está lutando, e a luta da PAU é nesse sentido, para ter acesso à educação, para ter acesso, e ter acesso à educação, ter acesso a uma condição de trabalho melhor, a uma qualificação melhor para as atividades laborativas, né? Por consequência, galgar uma remuneração mais digna, ter uma educação mais digna, né? E poder ter uma vida como de qualquer uma outra pessoa. Mas as pessoas com albinismo pelo baixo poder aquisitivo, muitas delas vivem em condições indignas que a gente precisa pensar. Então, a necessidade da pessoa com albinismo não é só a saúde, é a saúde, é a educação, é o trabalho digno e decente, é uma moradia digna e decente. E a Palba luta para isso, não só na Bahia, como no Brasil inteiro. Por ser pioneira, ela vem tentando incentivar a estrutura, a organização das pessoas com albinismo nos demais estados a partir de sua experiência. E o que busca a Palba é que os albinos se organizem no Brasil inteiro com um grande coletivo, né, uma grande população organizada para lutar por visibilidade, para lutar pelos seus direitos, para lutar por uma vida mais digna e mais justa.